Isso mesmo, Daniel. Hoje, dia 1º de agosto de 2023, um dia importante de conscientização para a saúde. Hoje é o dia da lembrança da importância da vacina BCG, que a gente faz logo nos primeiros dias de vida e, querendo ou não, acaba se tornando muito importante. E esse reforço, essa data, hoje, dia 1º, estipulada dentro do Ministério da Saúde, é um recado para a importância de todas as coordenadorias regionais de todo o país procurarem e orientarem na aplicação da vacina BCG. Para abordar o assunto, ao meu lado está a Senira Martini Cruz, ela que é responsável pela vigilância epidemiológica aqui da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde. Senira, obrigado por nos atender. Hoje, dia 1º de agosto, dia da importância da vacina BCG. Antes da gente começar, o que é essa vacina BCG para quem nos acompanha em casa? A vacina BCG é uma das mais antigas, seguras e eficazes vacinas do Programa Nacional de Imunizações. Ela foi introduzida em 1976 no calendário nacional e ela protege das mais diversas formas de tuberculose. Além da tuberculose pulmonar, que é a mais conhecida, o bacilo da tuberculose ele também pode provocar infecções na laringe, nos ossos, nos rins, nas meninges, provocando meningite. Como tu mesmo ressaltou, ela é feita nos primeiros dias de vida e protege as crianças durante a primeira infância dessas formas graves da tuberculose, principalmente. Ok. As pessoas talvez estão acompanhando, mas eu não me lembro de ter feito essa vacina BCG. Ela é uma dose única, né? Exatamente, ela é uma dose única, ela não tem reforço, né? Ela é destinada para a primeira infância. Por ser antiga, por ter sido introduzida em 1976, os nascidos após essa data certamente têm uma única dose dessa vacina. E as crianças que têm nascido agora devem certamente também, né, com essa ampla divulgação, com a conscientização de gerações sobre a importância desse imunobiológico, a segurança dele, certamente as crianças de hoje têm a dose. Ela fica marquinha em alguns bracinhos, nem todo mundo faz essa reação, né? Isso não é um padrão, não há necessidade de ter essa marca para considerar a pessoa imunizada. Então, algumas crianças que não formaram a marca, elas estão protegidas, estão vacinadas. A gente tem uma cobertura, né? A gente tem uma meta a ser atingida em torno de 90%, estipulada pelo Ministério da Saúde. Hoje, Cachoeira do Sul tem essa cobertura em torno de 85%, então a gente está um pouquinho aquém dessa meta. É possível recuperar essa cobertura, crianças que não fizeram essa dose nos primeiros dias de vida. É possível buscar as unidades de saúde com sala de vacina. É feito consulta em sistemas nacionais para ver se essa dose foi aplicada ou não. E se não foi feita, dependendo da idade da criança, ainda é possível recuperar essa dose. Tá certo. Você falou sobre a tuberculose, né? Que é uma doença que afetou muitos brasileiros anos atrás. De certa forma, ela ficou adormecida, pegando um grupo específico de pessoas, mas, querendo ou não, a gente acaba visualizando e tendo informações de casos na população em geral. Será que está relacionado a essa cobertura um pouco abaixo do que é estipulado pelo Ministério? Sim, esse é um dos fatores de risco. Quando a gente não tem uma população com uma boa cobertura vacinal, a gente tem um maior número de suscetíveis às doenças que as vacinas protegeriam. A gente continua tendo casos de tuberculose, a gente teve um controle da doença nos últimos anos, mas ela nunca deixou de existir. A tuberculose permanece na nossa comunidade. A forma de transmissão dela é respiratória, né, através de gotícula, saliva. Então, perceba que qualquer pessoa suscetível à bactéria pode desenvolver o quadro da doença, porque a transmissão é pessoa a pessoa. Ok, Senira, se tratando sobre meningite, né, que está relacionada à vacina BCG, a gente tem casos que vêm ganhando proporção, a gente recebe propriamente da Secretaria Estadual da Saúde, o próprio Ministério da Saúde faz esse alerta. Por que a gente está tendo casos acima do esperado nesse último período? Em relação a 2022, quando a gente faz uma análise histórica de janeiro de 22 a junho de 22
e espelha esse mesmo período no ano de 23, é possível no Rio Grande do Sul observar um incremento de em torno de 30% de casos de meningite bacteriana. Tá? Por que eu ressalto bacteriana? Meningite é uma inflamação das meninges que pode ser provocada por diversos agentes, como vírus, fungos e até por outras situações como doenças autoimunes. As imunopreveníveis, as meningites que a gente tem como prevenir com vacina, são principalmente as bacterianas. Foram essas que a gente observou um incremento de 30% do meio do ano passado, 2022, em relação a 23. E um recado importante, excepcionalmente, até dezembro de 2023, o Ministério da Saúde ampliou a oportunidade de fazer a meningo ACWY, que protege para 4 tipos de meningococo, até dezembro para crianças adolescentes de 13 e 14 anos, sem comprovação vacinal dessa dose única de ACWY. Então, percebam a oportunidade ampliada para um acesso a uma vacina que protege contra uma das principais bactérias, grupos de bactérias que provocam meningite grave. E um importante avanço nesse mundo de vacinas, que durante a pandemia o que se esperava muito é a vacina, mas também existe evolução de outros casos. Para a gente já encaminhar, Senira, qual a maior dificuldade que vocês encontram de conseguir achar esses 10%, digamos assim, para de fato bater a meta na vacina BCG? Qual a principal dificuldade de encontrar essas pessoas? A gente tem que considerar o tamanho do território, né? A população cachoeirense é uma cidade de médio porte. A gente precisa relevar também que a cidade não tem 100% de cobertura de estratégia da saúde da família. Isso dificulta ações como busca ativa num território delimitado. Então, territórios que estão descobertos por estratégia da saúde da família acabam se tornando mais suscetíveis. Se não buscam o serviço, é mais difícil buscar essas pessoas ao serviço. Essa é uma das questões que a gente atribui à baixa cobertura. E também, nos últimos anos, esse movimento, esse receio que algumas pessoas desenvolveram contra as vacinas, né? Mas aqui é um apelo que a gente faz. A gente está falando de vacinas que tem anos, né, anos de aplicação no SUS, com uma eficácia comprovada, com uma segurança garantida. Então, são vacinas extremamente importantes e que protegem de doenças graves, né? Meningite é grave, meningite bacteriana tem uma importância individual, mas também coletiva. São doenças transmissíveis que têm um impacto social muito grande. Então, a gente precisa sensibilizar pessoas não vacinadas, né? E aí a gente está falando principalmente de crianças, elas não vão sozinhas às unidades. A gente precisa que o responsável dessas crianças tenha uma conscientização que vacinar é um ato de amor individual ao seu e coletivo. Ok, então se o pai e a mãe estão acompanhando, surgiu alguma dúvida, a coordenadoria está de portas abertas para esclarecer. Exatamente. A gente está falando de um incremento de casos de 2022 para 2023, mas a gente não precisa esperar que situações como essas aconteçam, porque elas vão acontecer periodicamente, isso é esperado em doenças transmissíveis. A melhor forma é prevenir. Antes de chegar nessa situação, mantenham carteira vacinal em dia. Se está em dúvida que está faltando alguma vacina, busque uma unidade de saúde com sala de vacina mais próxima, faça essa consulta e atualize as que estiverem faltando. Ok. Daniel, então o relato da Senira falando sobre a vacina BCG. Hoje, 1º de agosto, dia da conscientização da importância da aplicação dessa vacina que a gente faz logo nos primeiros dias de vida. Muita gente talvez não sabe, mas aquela vacina da marquinha no braço. Então, hoje, o dia importante da conscientização de manter essa imunização em dia.